pessoal. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, ainda mais para falar desse autor, esse filósofo fantástico. Meu nome é Ana Magnani, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Educação Escolar na Unesp, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Além disso, eu sou bolsista CAPES, né, a quem eu agradeço, agora a gente agradece pela bolsa que eu recebo para fazer essa pesquisa. Eu sou uma artista arteira brincante, eu sou mãe de 4 rapazes e vó de Sara. O que mais que eu posso contar para vocês? Eu sou uma contadora de causos e histórias, além disso, eu trabalho com arte popular, com... eu acho que tá bom, tá não? Eu acho que já deu. Nessa noite, eu gostaria de convidar vocês para a gente aprofundar um bocadinho na obra de Achille Mbembe. Então, esse filósofo... calma, fiquei nervosa. Respira fundo, né, gente? Ele é um filósofo, um cientista político, um intelectual universitário camaronês. Ele é também professor de universidade e historiador. Achille Mbembe, ele vai atuar nas áreas dos estudos pós-culturais, pós-coloniais, me perdoem, na filosofia política crítica e sobre a história africana. Eu considero muito importante que a gente pense que Achille Mbembe, ele sempre vai trabalhar a intersecção entre filosofia, história e teoria política. Essa é sua área de atuação, tá bem? Porque Achille Mbembe, ele quer pensar os processos de desumanização e os processos de dominação contemporâneos. Nesse momento, ele está sendo professor em 2 universidades, né? Uma de Witwatersrand, na África, e a outra nos Estados Unidos, que é a Universidade de Duke. Ele faz uma análise filosófica sempre explorando a interconexão entre raça, poder e violência. Eu quero começar esse nosso encontro com uma frase que ele resgata de Fanon, né, que diz o seguinte: a África não é... essa frase é do Mbembe para falar de Fanon. Tá? A África não é apenas o lugar a partir do qual Fanon pensa. É o próprio tema do pensamento, bem como a sua matéria. E é a África a quem ele se dirige em primeiro lugar. Mas por que eu trago esse início? Porque, normalmente, quando nós nos colocamos para estudar o livro de necropolítica, esse livro tão pequenininho, né, que foi lançado pela N1 em 2018, nós sempre começamos associando essa obra, né, o conceito necropolítica, ao conceito de biopoder de Foucault. E, na verdade, o autor em quem realmente Mbembe vai aproximar a sua obra é de Frantz Fanon. Frantz Fanon tem um lugar especial na obra de Achille Mbembe. Principalmente, e aí nós vamos falar desse livro e do livro também Crítica da Razão Negra, é a obra Condenados da Terra. Achille Mbembe vai utilizar em muitos momentos um movimento com a obra de Fanon para nos dizer sobre os processos coloniais que foram se reeditando, que foram se reatualizando e que chegam até os dias de hoje com um novo formato. Tá? Mas é o mesmo processo colonial que nasceu lá atrás. Eu acho importante eu começar contando para vocês que um professor que vem me ensinando muito, né,
sobre necropolítica, sobre a obra de Achille Mbembe, é Renato Nogueira, que eu considero um dos grandes referenciais, um dos grandes filósofos da atualidade, e também que é um dos maiores leitores de Achille Mbembe, né? Então, muitas das coisas que eu vou trazer para vocês, eu aprendi com ele, tá? A gente não inventa a roda, a gente vai aprendendo e vai transmitindo também. Eu considero importante dizer para vocês o seguinte, tá? Nós vamos começar a ler necropolítica, mas vocês sabiam que necropolítica, ela surge após a publicação desse outro livro, dessa outra obra de Achille Mbembe, Sair da Grande Noite, ensaio sobre a África descolonizada. Necropolítica vem como um ensaio, um pequeno ajuste que Achille Mbembe quis fazer a essa obra. Então, esse ensaio é uma continuidade desse livro. Tá bem, gente? É muito importante para que nós entendamos a obra de Achille Mbembe, que a gente leia Frantz Fanon. 2 livros fundamentais para entender Achille Mbembe, né? Condenados da Terra, Máscaras Brancas, Peles Negras. Esses 2 livros são fundamentais para nós entendermos a obra de Achille Mbembe. É uma obra muito complexa e muito importante para a atualidade, como a Neuza nos disse já no início, né? Então, o nosso ponto de partida, o colonialismo, essa mortalidade que nos envolve o tempo todo. Ele vai dizer, o Achille Mbembe, citando o Frantz Fanon, o seguinte: essa relação entre europeu e os outros povos é que eles, europeus, sem júri, sem julgamento, eles já condenam os outros. Os outros estão sempre sendo condenados pelo olhar do europeu, né? E esses outros, gente, eles sabem que a qualquer momento eles podem ser mortos. Isso que é uma necropolítica. Mas você está falando de morte física? Não, eu estou falando de inúmeras formas de morte, e que nós vamos perceber até o final dessa exposição. Essas obras do Fanon, e depois, na sequência, de Achille Mbembe, eles vão falar sobre humanidade. Mas sobre qual humanidade, né, que nós estamos falando? Porque vocês sabiam que os povos originários e os povos africanos, eles não aceitam essa noção de humanidade que foi forjada pelo iluminismo. Esse modelo que a razão europeia, a razão iluminista trouxe de humanidade para os povos originários, para os povos africanos, não vai ter efeito. E essa é uma discussão que nós vamos começar a compreender lendo a obra de Fanon, em primeiro lugar. Porque quando os povos originários, os povos africanos, eles aceitam essa noção de humanidade forjada pelo iluminismo, eles vão negar a própria identidade deles. Não existe para esses povos o outro, tá? Vestir a máscara branca, aceitar essa humanidade vinda do iluminismo. Só é humano o branco, gente. Os outros são selvagens, os outros são desapropriados da fé. Tudo bem até aqui? Então, o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai dar origem à Crítica da Razão Negra, esse outro livro aqui, tá? E nós vamos ver, gente, são 4 livros do Fanon que eu vou trazer para vocês, que vão estar juntos para nós entendermos
Necropolítica, esse livrinho tão pequenininho aqui, ele é complexo porque ele traz questões que estão sendo discutidas nessas 3 obras, e que ele condensa, né, ele vai trazer resumidamente aqui nesse livro. Então, para que os outros, os povos de África, os povos originários, eles possam se integrar a essa humanidade iluminista, o que se espera deles? Que eles se dispam das suas identidades e passem a usar máscaras brancas que os aproxima da branquitude. Eles não são brancos, mas eles querem fazer parte dessa humanidade branca, tá bem? E aí, para nós entendermos as formas e os mecanismos que o Estado utiliza para eliminar um grupo, nós temos que entender que o Estado estabelece uma norma, um padrão, a partir desse conceito de humanidade. Quem, para esse Estado, pode ser considerado humano? Isso é uma estratégia de poder, gente, que vai demarcar espaços, então, espaços são demarcados, tá? Onde o jovem, principalmente, nós sabemos que as maiores vítimas de genocídio no Brasil são os jovens até 29 anos, né? E na maior parte, se eu não me engano, na última vez que eu vi, eram 80 e poucos 82% pretos e pardos e 89% homens, né? Então, nós temos um referencial nessa necropolítica, nós temos que entender que essa ferramenta de poder, ela tem, então, um alvo. E aí um texto muito importante que a gente pode ler enquanto educadores é um texto da professora Nilma Lino Gomes, que ela vai dizer da pedagogia da crueldade, né? Como que esses corpos, eles já são marcados de acordo com o seu território, de acordo com a sua pele, de acordo com a sua raça, de acordo com a sua idade. Então, falar de necropolítica é falar de crueldade. É interessante, vocês podem perguntar, olha, Achille Mbembe, ele vai só dialogar com Fanon, então, e com Foucault? Não. Achille Mbembe, ele vai citar Hegel, ele vai citar Heidegger, para pensar conceitos de identidade, né? Para além disso, ele vai dialogar com a Hannah Arendt, ele vai conversar com Bataille, vai conversar com a Agamben, mas o grande nome aonde existe esse diálogo do Mbembe para falar de necropolítica é com o Frantz Fanon e principalmente com o livro Condenados da Terra. Então, nós temos que entender que por trás de toda a obra de Achille Mbembe, ele vai estar falando do processo de colonização como um sistema mundo, tá? Ele não vai desassociar em nenhum momento que o mundo hoje ele é sistematizado a partir do fenômeno da colonização. Então, num debate, nós vamos deslocar o nosso olhar e nós vamos pensar que num debate de filosofia política, o que Frantz Fanon vai trazer para a discussão é que a gente precisa compreender o fenômeno da colonização para compreender o sistema mundo. Certo, gente? Não é mais, é aquela colonização que aconteceu em 1500, tá? É a colonização, o processo de colonialidade que continua se reatualizando. Então, nós não conseguimos falar de política, de modernidade, se nós não compreendermos no que consiste
a colonização e quais são os seus efeitos. E isso é uma dimensão da ordem histórica, né, da história, da geografia, e a filosofia, ela precisa considerar, fazer seus apontamentos, ela precisa interseccionar com essas questões históricas e geográficas. Fanon, ele está dialogando com Marx, ele também está dialogando com Freud, né? Afinal, Máscaras Brancas e Peles Negras está falando diretamente de processos de subjetividade, mas não é isso que importa a esse trabalho sobre necropolítica. Nós não vamos estar focando o nosso olhar na subjetividade do sujeito, mas nós vamos estar focando no processo colonizador que ainda envolve esses, que se reatualiza e que ainda envolve esses sujeitos. Tá? Então, o Achille Mbembe, ele também é um grande leitor de Freud. Tanto que ele vai trazer para o trabalho dele a noção de fantasia. Mas ele não são esses conceitos que realmente são a base do seu trabalho. Ele quer realmente pensar o necropoder como uma filosofia política, né? E aí tem um percurso aí que a gente precisa fazer para compreender, né? Porque esse é um ensaio culto, gente, né? Ele está bem culto, ele está bem condensado. A gente precisa entender, então, um panorama geral. O Mbembe irá dizer que a forma mais bem-sucedida de necropoder da atualidade é a ocupação colonial que está ocorrendo hoje na Palestina. E aí nós podemos falar, o que a Palestina tem a ver com o que a gente está falando de necropolítica, né? Vamos lá, gente. O que está acontecendo? Nós temos que entender o contexto geográfico, né? Mas mais importante que isso, nós temos que entender a base teológica que existe nessa colonização que está acontecendo na Palestina. É um processo colonial que está acontecendo lá, é um processo necropolítico, e a sua base, né, é a teologia, é a terra prometida, é o povo eleito. Quem é esse povo eleito? Né? Começam a entender essa questão, o que está por trás desse processo colonial que está acontecendo na atualidade, mas que também aconteceu em 1500. Nós temos uma base teológica, um povo eleito, né, que está na religião cristã, que está na religião judaica, que está também no islamismo, que elege um povo como aquele que detém o poder maior, que é o escolhido, e que, portanto, detém o poder de vida e morte sobre os outros. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Então, nós temos que entender que esse raciocínio, essa ideologia de uma tribo eleita é que vai formar o elemento estruturante da colonização na atualidade. E ele embasa o fenômeno capitalista moderno. Olha só, o que nós estamos falando é da ordem do monoteísmo, gente. A tribo eleita, aquela que tem o direito de vida e morte. É isso que acontece quando a gente começa, então, a ler a obra do Fanon e olhar para a obra do Mbembe e ir fazendo esse cotejamento entre as duas obras. Essa tribo eleita, ela vai levar, então, esse Deus único, e aqui a gente não está falando de religião, tá, gente? A gente está falando de um equipamento político. Então, a conversão a esse Deus acontece através do sangue ou da conversão, né? Então, eu tenho o direito de vida e morte sobre o outro, porque aquele, ele
eleito. Ele não está seguindo esse Deus único. E essa formação religiosa é o que incorpora, que embaseia uma prática política. O que está em jogo? Uma terra prometida. Lá na Palestina, aqui no Brasil, em tantos lugares do mundo. Tá bem? E aí nós temos que entender que, como toda a trama, e aí a gente pode olhar lá para a Grécia Antiga e lá para Aristóteles, entender que tudo tem atos, né? Tem o início, tem o desenvolvimento e tem um final que pode ser apoteótico, né? E aí, quando a gente olha para a necropolítica em movimento, nós vamos entender que o assassinato, a violência, como aconteceu no Jacarezinho, como aconteceu em... Ai, como chama a outra, gente? Deu um branco aqui. Que aconteceu há pouco tempo. Vigário Geral, agora, recentemente, na Penha, e várias comunidades no Rio. Isso. São Paulo então, também. Quando a gente olha, então, gente, para esse genocídio que acontece em determinado momento, esse é o final apoteótico. É a limpeza, tá? O que aconteceu, então, foi o capitalismo, a Candelária, foi o capitalismo operando. Não é outra coisa que está por trás disso. A gente falar em necropolítica é a gente falar em um modelo colonial, né, moderno, capitalista. E aí, nós temos que entender que a necropolítica é dos modos operantes mais importantes do modelo neoliberal. O neoliberalismo, ele é visto, né, e aí o professor Renato Nogueira, em uma aula, ele nos disse sobre a importância da gente olhar para o consenso que aconteceu em 1989, que ficou conhecido como Consenso de Washington, que falou, que ditava, né, quais iam ser as normas estabelecidas para os países que estavam devendo para o FMI. Né, quem é daquela época, como eu, vai lembrar que ocorreu esse movimento para tentar diminuir a dívida. Né, que eles até estabeleceram, acho que foram 10 normas, né, que era um programa neoliberal globalizante. O mundo inteiro teria que cumprir o Consenso de Washington. Mas o que não estava dito no papel, estava nas entrelinhas, gente, e que aí o Bembe vai trazer Hegel para essa discussão, para pensar o que não estava escrito lá no consenso de 1989. Antes de 1989, o modelo liberal de mundo, ele criou o conceito da obsolescência. Lembra das lâmpadas, que elas tinham tempo de vida, né? Elas passaram a ter uma duração, né? Esse era o modelo liberal de mundo. Quando nós acessamos o modelo neoliberal, nós passamos, então, no neoliberalismo, e aí é na crítica da razão negra que o Achille Mbembe vai pensar nisso, nós passamos a descartar o humano. Então, nós passamos a ter a obsolescência do humano. Como que acontecer isso? E o que está acontecendo é isso, essas chacinas que aconteceram, o que está acontecendo na Palestina hoje, é porque simplesmente essas pessoas não são consideradas humanas, elas são descartáveis para o sistema. Elas não chegaram a atingir o conceito de humanidade. E aí é muito importante a gente compreender que não somos todos humanos. E aí eu acho muito importante a gente entender
que é um exercício de reedição que está acontecendo do escravagismo colonial. Não são todos humanos, tá? Como na época do escravagismo. Só que hoje em dia, o que significa isso? Que essas pessoas, elas vão ser incorporadas por um modelo de produção, como uma mercadoria. Então, não me importa que os mototáxis morram no trânsito porque eles têm que andar uma velocidade absurda. Isso é necropolítica. Entende, gente? Como a gente tem que pensar que essa reedição desse processo colonialismo reatualiza também o processo de escravagismo. Nós saímos daquele modelo e passamos hoje para o modelo, né, neoliberal, em que alguns corpos simplesmente não importam porque não são considerados humanos. Porque é necessário a esse modelo capitalista, moderno, neoliberal, que aconteça a exploração contínua e constante e ininterrupta, e que seja marcado também pela insatisfação. Nunca ninguém está satisfeito nesse modelo, gente. Isso é uma forma também de necropolítica. Ele está nos fazendo, esse modelo de mundo está nos fazendo, está gerando em nós uma insatisfação constante, e isso é fundamental, tanto quanto ao consumo, quanto ao lugar que a gente ocupa. Nunca está bom o suficiente, eu nunca tenho o suficiente, eu preciso consumir mais, eu tenho que estar mais tempo na rede, eu tenho que estar mais antenada, eu não preciso ser mais, eu preciso ter. E isso aí eu vou adentrar um pouquinho no que eu venho estudando, no que eu venho pesquisando e escutando das crianças, que essa insatisfação já atingiu eles totalmente. Essa conexão agora, através da tecnologia digital, né, fez com que a insatisfação chegasse a um ponto máximo, porque dentro desse contexto digital, que tudo é extremamente limpo, que é tudo extremamente acessível, globalizante, a criança passa uma insatisfação constante com o seu corpo, com o seu modo de ser, ela nunca vai estar sendo, né, como aquelas influencers, ela nunca vai ter o brinquedo da moda, ela precisa sempre de mais, de mais, de mais, e isso causa a ansiedade que nós estamos vivendo na contemporaneidade. Essa insatisfação crônica vai nos fazer pensar o bem-bem, nessa forma de performar, né, de estar sendo no mundo, é o que vai dizer, gente, de um direito a uma terra prometida. Como eu estou sempre insatisfeita, eu nunca vou chegar a uma terra prometida, eu nunca vou alcançar aquilo que é destinado a poucos. Vendo como a necropolítica, ela atua a níveis que a gente não consegue nem imaginar. Por isso que é importante a gente ter esse olhar mais amplo para a obra do Achille Mbembe, e além daquilo que a gente pensa da morte física. São tantas as mortes que estão sendo impostas aos sujeitos, que estão assujeitando as pessoas na contemporaneidade, que nós não nos damos nem conta. E, assim, uma questão que eu considero... Eu estou com mania de falar de eu considero, né, gente? Eu vou parar com isso. Que não existe um reconhecimento, a gente está sempre na ânsia de alcançar o próximo, a gente nunca reconhece aquilo que já conquistou. Né? Eu sempre estou querendo mais, mais. E aí, o Achille Mbembe vai trazer o Hegel, né, para ajudar a pensar essa teoria do reconhecimento. O que é essa teoria do reconhecimento do próprio Mbembe?
ele vai dizer que não existe mais um reconhecimento nas esferas políticas, nas esferas afetivas, e que isso é uma causa de insatisfação constante, uma causa de sofrimento constante, uma causa de morte constante. Então, o reconhecimento, ele vem, gente, de vestir máscaras brancas. Estão entendendo o que é que Fanon está nos dizendo? Não é só incorporar o aspecto físico da branquitude. Não é sobre isso só. Mas é muito além, é conquistar essa terra prometida, que a princípio foi destinada a poucos brancos europeus. Tiraram até, né, o povo judeu dessa linha. Então, é um privilégio vestir uma máscara branca, né? Nós, o tempo todo, né, e como funciona essa necropolítica do reconhecimento, nós estamos o tempo todo buscando um lugar ao sol. Nós estamos o tempo todo buscando consumir. Nós estamos o tempo todo tentando alcançar o próximo patamar. E isso causa na gente, porque isso é numa velocidade, a contemporaneidade, ela perdeu o sentido do tempo como nós conhecemos, por isso que a gente repete tanto, nossa, parece que o tempo está voando. Realmente, o tempo está voando. O tempo está curto, gente, porque nós não estamos mais dando conta de buscar esse reconhecimento. Nós não conseguimos, e aí a gente pode até para Byung-Chul Han falar da sociedade do cansaço. Nós estamos cansados de tanto tentar alcançar aquilo que nos impõe que é importante. E nós não reconhecemos mais as conquistas, nós não temos mais tempo para os rituais, nós não temos mais tempo de casamento, né? E aí é uma questão muito fundamental. O tempo de casamento, o tempo dos rituais é fundamental para os povos afrodiaspóricos, africanos e originários. Ele é vida, gente. É o tempo que eu tenho para estar, para ser, para estar sendo, como diria Rodolfo Kusch, para observar, para agradecer. Isso, esse modelo neoliberal de mundo não quer. Ele não quer que você reconheça o que você já tem, o que você já vive, a natureza ao teu entorno, que você valorize essas coisas. Isso não tem valor para esse modelo. E aí nós vamos perceber que existe uma tensão entre a necropolítica, né, e o livro Condenados da Terra. Tá? Por quê? Porque Fanon ele consegue ir além do que simplesmente vai nos trazer o biopoder do Foucault, o que vai nos trazer a Hannah Arendt, até o que vai nos trazer o Agamben, né? O projeto, necropolítico da contemporaneidade colonial, ele já nasce separando os humanos dos não humanos. Essa é a base. Agora nós vamos começar a cantar junto aqui. Então, tem um terror aí, tem um movimento que o Foucault, a Arendt, não vão dar conta, que é falar desse terror colonial que o iluminismo não traz. Tá? Por isso que Fanon é importante. Ele vai falar a partir de África, ele vai pensar África. Ele não vai pensar a partir do iluminismo europeu. E aí, Condenados da Terra e necropolítica fazem um movimento fundamental de encontro, né? Que vai dizer o seguinte, pensem comigo, o que foi o processo de iluminismo, que foi essa grande virada que aconteceu na França, não é? De liberdade, né? De fraternidade. Quando chegou
a hora do Haiti se libertar da França e que eles clamavam ao mesmo projeto, o que aconteceu com eles, gente? O que a França fez com eles? Eles não eram humanos. Eles não mereciam o mesmo reconhecimento que o povo francês. Então, eles sofreram sanções econômicas, eles sofreram violências diversas, né? E eles tiveram que lutar extremamente, clamando a libertação deles. Porque os próprios franceses que estabeleceram o conceito de liberdade não deram liberdade, eles não consideraram os haitianos humanos. Isso é necropolítica. Quem tem direito a ser humano e quem não é humano? Quem tem direito de viver e quem tem que morrer? Tudo bem? Vamos lá. Então, oi? Tudo bem? Sigo. Então, a gente tem que entender que esse conceito de liberdade do iluminismo, ele é fragmentado, ele tem um povo determinado, ele tem o povo eleito, né? Aqueles que podem viver nessa terra prometida. E aí, o projeto colonial, né, se a gente pensar para os elementos constitutivos na teoria de conhecimento, eles vão transpor, então, dessa teoria, né, de conhecimento, sujeito e objeto, quem é sujeito e quem é objeto, quem que é sujeito e quem é mercadoria. Esse é o olhar neoliberal capitalista para os indivíduos. Eu individualizo, tá? Eu não olho mais como comum ou como coletivo, eu parto, como o Tarcísio está fazendo com as nossas escolas em São Paulo, eu categorizo, eu individualizo, e aí eu passo a dizer quem são os sujeitos das classes A e quem são as mercadorias, os objetos, aqueles que podem morrer no sistema, que estão nas classes E. Isso é o que acontece na escola contemporânea. Então, alguns sujeitos, eles vão estar sendo objetificados, tá? E essa objetificação, ela parte de um limite, né? De uma lapidação, que é autoimposta. Olha que coisa louca que esse sistema faz, e que é o que aquele Bembe ele está denunciando para a gente. Não é que o governo imponha sobre nós essa forma de visão, de lapidação, né, que a gente pode chamar. Nós nos impomos. Nós passamos a não nos considerar parte da humanidade, porque nós não conseguimos ter tudo aquilo que os outros têm. Nós não conseguimos acessar tudo aquilo que os outros acessam. E aí eu começo a me tornar aquele outro que é o problema, que não segue a norma. E aí eu acho muito importante, gente, a gente pensar, eu tenho um pensador contemporâneo que eu aprendi lá no coletivo e que eu tenho acompanhado ele, eu vou mandar um áudio dele, um podcast dele para vocês, que ele chama Paulo Galo. Ele é um como chama? Ele ele trabalha com transporte de moto. Mototaxista. Mototaxista, ele é um rapper. Dá licença. Acho que é aquele que tocou fogo na estátua, né? Ele é uma liderança dos trabalhadores de aplicativo. Isso. Ele é rapper liderança também. Dos motoboys. Isso, ele é liderança. E ele vai nos dizer, gente, sobre isso. Né? O que fazem com a quebrada? O que fazem com os jovens da quebrada que destituem eles de humanidade? E que, para se sentirem humanos, e aí tem uma parte que me tocou muito, que ele falou o seguinte: enquanto o jovem ele está
colocando a calça larga, está colocando aquela blusa, né? Está com o corpo preparado para o embate, está andando com os braços soltos, ele está resistindo ao sistema. Ele está na resistência, ele está na luta. Quando a necropolítica já atuou sobre ele, que já o transformou em nada, que ele tem que simplesmente trabalhar, ele tem que dar conta de trazer para casa, sabe, a comida, que ele vê que não tem mais saída, o que acontece com ele? A roupa vai mudar, ele vai se conformar a um modelo periférico, ele vai já andar encurvado, a cabeça vai abaixar, ele vai falar sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, porque ele precisa sobreviver. E isso é necropolítica. Necropolítica, gente, eu aprendi lá no Acre com a líder do movimento negro do Acre, que virou para mim e falou assim, que ela não aceita falar se não for na intersecção raça e gênero. Ô, mulher arretada aquela. Dona Almerinda Cunha. Eu cheguei para ela com uma questão. Dona Almerinda, eu não entendi. Algumas crianças aqui me disseram sobre sorvete, que elas têm um desejo danado por sorvete. E quando eu comentei isso com os professores, eles riram. E aquilo me incomodou muito, porque eu achei que estavam fazendo pouco dessas crianças. Ela ficou quieta, olhou para mim e falou assim, você nunca passou fome, não é? Falei, não. Eu passei necessidade, eu passei dificuldade, mas fome, eu nunca passei. Ela falou, escute, Ana, eu desmaiava na escola de fome, e a minha mãe tinha vergonha de falar sobre isso. Ela ia na escola me buscar, falava para a direção, para a coordenação, que eu estava com problema de saúde que estava sendo tratado, e me levava para casa, pedia para a vizinha um bocadinho de açúcar, misturava com farinha e água e me dava para tomar. Eu tinha tanto desejo, Ana, para conhecer o que era aquele negócio que saía fumacinha, aquele negócio que tinha um outro corpo. Eu tinha um desejo louco de entender o que era sorvete. Eu não conseguia imaginar o que era aquilo. Que com 8 anos eu fui trabalhar numa sorveteria, para pelo menos poder passar o dedo naquilo lá, para pelo menos, quem sabe, me dessem uma pazinha daquilo. E durante todo o tempo que eu trabalhei lá, nunca me deram nem um pouquinho para experimentar. Hoje, eu consumo sorvete todos os dias, mas ele não é suficiente, ele não me preenche. Vocês estão entendendo o que é necropolítica? É essa sensação de vazio que a pessoa vai carregar pela vida toda. Isso também é necropolítica, que vai dizer da pessoa não conseguir, não, olha, eu não sou digno de experimentar aquilo que todos comem. Olha que coisa simples e que não passa nem no entendimento da gente. Eu não sou sujeito, gente. Eu não sou importante. Eu não tenho direito ao que todos têm, a terra prometida, ao sorvete. E aí, o Achille Mbembe vai nos dizer que, então, nós vamos trabalhar essa fantasia. Ele vai lá para Freud, ele vai trazer o conceito de fantasia, que é vestir essa máscara branca do colonizador para tentar se aproximar dessa tribo eleita. Né? Nós vamos tentar, então, escapar dessa obsolescência do sujeito, desse nada, desse ser uma mercadoria. Nós temos que provar o tempo todo que nós podemos estar vivos, nós temos o direito de estar vivo. E aí é legal a gente olhar, eu esqueci o nome daquela série dos mortos-vivos, o professor Renato Nogueira, ele traz esse exemplo daquela série, né, de pouquíssimos humanos vivos, pessoas vivas, e muitos mortos-vivos. É essa nossa sociedade contemporânea. Aqueles zumbis são os que estão dentro desse movimento da necropolítica. Porque os nossos territórios, gente, a favela, a quebrada, o morro, a periferia, eles estão marcados como territórios
que não tem importância. E as pessoas que ali estão inseridas, elas já trazem essa marca, né, de não serem consideradas humanos. Porque existe uma fronteira, gente. A fronteira racializada, uma fronteira de gênero, né, uma fronteira geográfica. Diga, Aldacir. Não, é só depois. Eu bati agora errado, pode tocar, pode finalizar. Aproveitando, tá, Ana, mais 2 minutos, tá bom para você? Tá acabando. Eu vou até onde der. E aí, eu só quero deixar uma coisa que eu considero muito importante, que nós temos que pensar, então, tudo está perdido? Não. O Achille Mbembe, ele vai pensar em rotas de fuga, gente. Ele vai pensar, então, como que nós podemos escapar dessa necropolítica, tá? E aí, esse escape da necropolítica, ele vai dizer, e aí tem um outro textinho dele que eu vou mandar para vocês, que até eu anotei numa aula do professor Renato Nogueira, que ele vai falar sobre afropolitanismo, que é o conceito de itinerância. O que é esse conceito de itinerância, gente? É pensar que a África, lembra quando nós estudamos os livros anteriores, a África pré-colonial, ela não tinha os limites estabelecidos geográficos. Os povos originários do Brasil, como os povos africanos, eles itineravam pelo continente, né? E isso faz com que as fronteiras elas fiquem muito mais flexíveis. Eu não sou mais estrangeira. Eu passo a não ser mais diferente. Eu passo a não ser mais aquela que não me encaixo nas normas da branquitude, porque não existe mais a norma da branquitude, né? Não existe mais uma tribo eleita, porque todos nós estamos itinerando. E eu encerro aqui, porque aí tinha muito mais coisa para prosear com vocês, mas eu acho que deu para dar um gostinho dessa obra do Achille Mbembe, que eu gosto por demais da agradecida Neuza, agradecida pessoal, e desculpa por estender, porque eu gosto demais de falar dele, viu? Nós é quem agradecer. Opa! Pronto. Nós é que agradecemos a Ana por essa magnífica exposição, né? Nós vamos viajando com você, não fica preocupada com isso não, e a gente vai embora, tá bom? Mas nós temos um tempo, né, e precisamos também abrir a palavra para as pessoas também poder falar, porque eu tenho certeza que as pessoas ficam aqui com uma vontade muito grande de também colaborar e também colocar suas interpretações, né? Então, eu vou passar já para o Aldacir, que levantou a mão, e depois para o Paulo, tá bom? Aldacir? Boa noite, professora Ana, boa noite, professora Neuza, companheiros, companheiras, professores, professoras. Eu ao ouvir a exposição brilhante da professora, eu penso que nós desse núcleo, que estamos já discutindo essas questões já há um tempo, e aí cada dia a gente fica com mais vontade de fazer. Nós vamos observar que não o conceito, mas a prática da desumanização, ela começa em 1444, quando o Papa, na sua primeira bula papal, autorizando a invasão do continente africano e o sequestro daquele povo, porque aquele povo não era humano, eles mereciam ser sequestrados e aí fazer o que fizeram conosco durante 400 anos aqui no Brasil, ou quase 400 anos. Portanto, este debate
ele está cada dia mais latente. Cada dia está mais latente. Nós vamos observando que esse conceito de terra prometida, no qual nós já fizemos um certo debate por aqui também, mas quem prometeu a terra para aquele povo? Quem disse que eles eram eleitos? Quem os elegeu? Né? Então, nós temos aí, e vendo a cada dia, na questão da educação, as políticas que são hoje colocadas no Estado, principalmente no Estado de São Paulo, mas em todos os estados brasileiros, nós temos uma lei 10.639, que já tem 23 anos e até hoje não foi implementada no seu todo, no todo o país. Por quê? Porque ela traz à tona essas questões e coloca em xeque esses debates. Penso que essa obra do Achille Mbembe é uma obra fundamental, né? E nós até discutimos isso, e nesse final de semana nós falamos várias vezes sobre o Achille Mbembe, principalmente na obra a Crítica da Razão Negra, que eu penso que será um dos que nós também vamos estudar coletivamente. Mas eu quero só fechar aqui dizendo que, quando nós propomos fazer esse debate, trazer à tona essa discussão, dizer para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, que nós estamos em 2 projetos. Nós temos 2 projetos. A abolição que não foi concluída, a abolição que não foi feita, né, ela não foi feita, não é por acaso. Ela não foi feita porque existe um projeto de dominação. Por que a gente está com essa educação que não traz um processo libertário, não traz o conhecimento? Porque o conhecimento liberta. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento de quem somos nós saberemos para onde vamos. O rio que não sabe de onde vem, ele seca, sabe? Então, nós precisamos de ter isso bem fundamentado entre nós. Nós estamos em disputa de projeto, sim. E eu gosto muito de ouvir a professora Ana, porque ela sempre fala que ela está num processo de descolonização, né? Descolonizar a mente. A nossa mente foi colonizada, foi preparada para sermos a vida inteira somente servis da Casa Grande e não ser da Casa Grande, né? Servir na Casa Grande, não ser da Casa Grande. Então, a gente tem até um determinado lugar que podemos ir, chega dali para trás, eles acham que nós não podemos. Então, é isso, e parabéns pela exposição, e estamos aqui. Paulo? Eu queria perguntar primeiro, a primeira pergunta que eu tenho à professora Ana, é quando que ela vai terminar o doutorado e onde que ela vai dar aula, para eu ser orientando dela no meu doutorado, porque, sinceramente, está ficando muito legal ser seu aluno aqui, mas eu quero doutorado com você, minha orientadora, tá? Bom, estou falando sério, não estou brincando, não, estou falando sério, achei maravilhosa sua fala muito procedente. Eu queria, na verdade, hoje a gente fez até uma conversa no grupo, né, um pouco sobre essa questão não necessariamente sobre a questão da necropolítica, nós estamos falando exatamente do marxismo, de um autor cubano que fala que Marx era preconceituoso, racista, blá, blá, blá. A gente fez uma conversa um pouco sobre isso. E, assim, dentro da construção Foucaultiana de biopoder, ele vai traçar, e talvez isso que não ficou muito claro, se a senhora puder me dar um apoio nessa compreensão, acho legal, mas a minha impressão, porque quando o Foucault faz uma referência ao biopoder, ele faz a seguinte análise: ele vai pegar a história
da Idade Moderna, que vai pegar todo o contexto. Quem faz o que o rei não quer, o Estado tinha poder de matar. Então, poder de matar, ele vem substituído pelo poder de manter vivo, né? Então, o Estado não vai mais matar. Pelo biopoder, é o poder sobre a vida do sujeito. Um dos exemplos que a gente tem para isso, né, são vários, mas um dos exemplos para isso é a questão das vacinas, a existência das vacinas, a existência, né, de métodos que colocam a pessoa submetida, né, ao controle do Estado pelo biopoder. Bom, na necropolítica, isso que não ficou muito claro para mim no autor. Fantástico o livro, mas para mim o que não ficou claro foi o seguinte: na necropolítica, a minha impressão é que ele se aproxima, né, não numa perspectiva de apologia de defesa, mas ele se aproxima daquilo que aconteceu na revolta da vacina e, sem qualquer sombra de dúvida, aquilo que aconteceu em 2020 aqui no Brasil, na época do Covid, em que pessoas, né, queriam desafiar a doença, a pandemia, né, pelo viés de ficar na rua, etc, etc. E aqui no Brasil, a história é muito engraçada, porque as coisas acontecem em menos de 100 anos, mas em séculos diferentes, né? No Brasil, no século XIX, um senador do Império, né, do Império, resolveu ficar no meio de pessoas que estavam com rubéola, provando que não precisava de vacina, claro que ele morreu, né? Depois, nós tivemos a revolta da vacina, se não me falha a memória, foi em 1904, eu tenho que ver isso, 1904. Depois, em 2020, quer dizer, talvez o tempo que mais passou aí foi o tempo do Covid, né? Que você tem aí um período de 1905, 1904 até 2020, então nós temos aí 115 anos aproximadamente. Mas três fatos em séculos diferentes que marcam a necropolítica. É essa questão que eu estou te trazendo. Qual é é um pouco nesse caminho que ele tá abordando a necropolítica? Valderez? Boa noite. Estou aqui pensando, primeiro queria parabenizar pela excelente explanação. Acho que é um autor assim, importantíssimo, cuja obra até preciso me aprofundar. Mas pelo que estive lendo, a partir do texto que foi encaminhado, assim, o que me vem, até como uma pessoa marxista, o que me parece é que essas colocações, por exemplo, no caso da própria necropolítica, ela existe, né, enquanto uma política que vem desde da etapa colonial de morte em várias dimensões, né, tanto do povo negro, com povos indígenas e das populações mais pobres. Então, não há o que negar que ela exista. Porém, o que leva esse nome, na formulação que o Mbembe coloca, na verdade, é a essência desse processo todo. Não é uma questão mais nova ou mais recente, um fenômeno diferente. É parte, para mim, intrínseca do próprio capitalismo, a partir já desde a etapa colonial, que foi o que aconteceu com a população negra capturada da África, né? Capturada não, sequestrada, né? Com os povos indígenas exterminados em várias dimensões, desde a física até o apagamento de seus modos de vida, difamação e todas as ideias que eu tenho. Então, me parece que
é algo que está mais numa questão idealista. Por que eu digo isso? A partir da formulação de que, por exemplo, a questão da religião, se é o que eu entendi bem, a questão da terra prometida, como um elemento estruturante. Na verdade, para mim, o que é estruturante é a exploração. Esta questão aí, a religião, ela vem, não sei se, justificar ideologicamente isso. Ela vem apoiar isso, mas não é ela que estrutura a exploração, a estruturação da exploração vem do próprio sistema e do modelo de produção. Então, nesse aspecto, me parece uma coisa assim, muito no campo da idealista. E também vem muito a questão eu acho que, para mim, é uma pessoa Foucaultiana, que joga muitas questões para o campo individual. Quando eu digo, eu me convenço, eu não acho que é a população pobre que se convence. Ela é convencida por um modelo ideológico que faz parte de garantir isso, porque senão quem domina não iria dominar. Se as pessoas percebem os processos a que elas estão submetidas, né? A própria questão de obsolescência do ser humano é a matança que vem desde o começo do povo negro, que vem nos navios e morrem já por ali milhares, a maioria já morria pelo caminho, outros eram simplesmente jogados ao mar. Então, a necropolítica é parte estruturante, acho que o próprio Silvio Almeida coloca isso, né? Nesse sentido, estruturante do processo capitalista. Então, sei lá, preciso me aprofundar mais, entender melhor esse processo, mas me parece isso, que coloca muito para o campo da ideia e, sendo Foucaultiano, também muito para a questão individual. O próprio, acho que já que foi citado o Galo, eu vi uma fala bem interessante dele, e é o que eu também acho, que quando eu vi falar a expressão pobre de direita, eu assim, acho problemática coisa pobre de direita, como se as pessoas elas são assim porque elas são. Não, existe todo um processo social do modelo capitalista de convencer as pessoas a defender o opressor. Já dizia o Paulo Freire. A educação não é libertadora, e nos vários níveis, tanto da escolaridade como a vivência social, isso acontece. Mas, assim, esse estudo é muito importante, eu agradeço muito a oportunidade de participar, porque ajuda muito a organizar essas ideias. É isso, obrigada. Obrigada, Valderez. Marco Túlio agora, e depois a Márcia. Na fala do Marco Túlio, quem quiser se manifestar, levantar a mão para a gente passar a palavra para a Ana. Ou você prefere, Ana, que eu passe já, e depois você ouve o Marco Túlio e a Márcia. Ana? Pode ser. Eu já falo rapidinho, né? E sobre o que o Paulo trouxe, a Valderez, e aí pode ser Marco Túlio e Márcia. Só um respirinho, de boa. né? Porque senão eu desorganizo tudo aqui, tá? Cabeça anda um pouquinho cansada. Então, eu queria primeiro, eu vou tentar, tá, gente? Eu tenho aprendido muito que eu não acho nada. Eu tenho aprendido dialogando com esses autores, né? E a partir do que eu tenho lido, tenho escutado, tenho tido aulas, né? É o que eu vou trazer as minhas considerações, que não quer dizer que eu estou certa, é diálogo, tá?
Então, quando a gente fala do conceito de necropolítica, do Achille Mbembe, a gente está indo além daquilo que foi concebido como biopoder, né? O biopoder em Foucault é esse poder de vida e morte, o poder do rei, que até a estrutura lembra aquele modelo de prisão que dá origem à escola, né? Tem toda essa estruturação das instituições a partir desse biopoder. Quando você traz esse biopoder, e aí que está o grande diferencial, é que o Mbembe ele vai pensar, né, com o Foucault, a partir desse conceito de biopoder, mas ele vai muito para a obra do Fanon. Tá? E aí, Valderez, ele não uma diferença do Mbembe é pensar a partir do Fanon, de África, do que Fanon vai considerar como os processos desumanizantes que levam à captura, o processo de escravagismo, né? Que considera certos corpos descartáveis. O biopoder, ele não vai fazer essa diferenciação do que aconteceu no nosso processo colonial, né? Ele não vai tratar como que eu posso dizer? Dessa objetificação dos corpos, dessa transformação dos corpos em mercadoria. Ele vai dizer, né, o biopoder, que o poder do governo, do Estado, ele é maior e que ele pode determinar quem vive e quem morre. Olhando para os condenados da terra, Mbembe fala, olha, tem alguma coisa diferente aí, porque não é só o poder do Estado em determinar, tem alguma outra ação por trás acontecimento que torna esses corpos passíveis de serem mortos. Entendeu? Existe um processo subjetivo acontecendo, não sei se subjetivo é a melhor palavra, mas na falta de outra vamos usar ela, que vai dizer que determinados corpos marcados pela racialidade, pela classe, pelo gênero, são passíveis de serem mortos. Então, ele amplia o escopo do Foucault, né, a partir daquilo que Fanon reconhece que condena certos corpos, os condenados da terra. Mas aí eu acho que a Neuza vai me dar um minuto só para terminar dizendo que é muito importante, gente, quando a gente lê um autor complexo como Achille Mbembe, né, e que ele vai trazer outros autores de outros tempos, né, que têm os seus problemas, até tem uma passagem da Jamila, foi a Grada Quilomba, que há pouco tempo ela criticou o Fanon, não sei se vocês viram isso, e a crítica dela é que Fanon não teve um olhar sobre a questão das mulheres, né? Não era uma questão a ser levada em consideração, e ele morreu muito cedo, né? Fanon morreu muito cedo, né? E eu considero que se ele tivesse ainda vivo, aí ele estaria reconsiderando muitas coisas, ele estaria, né, contribuindo muito. Olha, se esse homem contribuiu com tudo, né, que ele trouxe. Então, assim, esse livro, eu acho que a gente tem que ter um olhar para ele, viu, Valderez, cuidadoso, muito cuidadoso, porque ele está trazendo para a gente questões que não fazem parte das teorias que normalmente a gente visita. Ele nos provoca a pensar o tempo todo. A questão de pensar essa volta à Terra Prometida é uma coisa que nos incomoda. Eu, enquanto mulher branca, não quero pensar nessas considerações de Terra Prometida, porque foi me falar da infância toda, né? Que a gente teria direito a uma terra. Eu recebi, gente, até Terra Santa,
uma senhora amiga da minha mãe foi lá para Jerusalém e trouxe para mim um vidrinho de Terra Santa com certificado de passagem aberta para o céu. Então, para vocês verem, vocês estão rindo, mas é verdade, eu tenho guardado e vou fotografar e mandar para vocês. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu já estou com a passagem paga para o céu. Então, essas questões que fazem parte da nossa subjetividade, que estão lá enraizadas profundamente da gente, para a gente desenraizar, a gente entender o que esses autores estão dizendo a partir de África, é um processo muito doloroso, incômodo, né? É um processo que, como o Odacir disse, eu fico o tempo todo falando, eu estou me descolonizando, né? Eu estou buscando tirar essas raízes de dentro de mim. Então, o que eu entendi, Paulo, é que a necropolítica ela vai aprofundar os conceitos de Foucault a partir de um olhar para a África e a partir de um olhar de subjugação do corpo negro, tá? É esse o grande diferencial. O que nos desumaniza? O que nos torna passíveis de sermos mortos? Tudo bem até aqui? Deu, mais ou menos? Deu? Valdeirês, deu? Tá. Então, senão eu vou começar outra discussão e aí a Neuza vai me dar um cartão vermelho. Não dá para fazer debates aqui, então eu continuo achando, mas não dá, é outro formato. Então, vou respeitar mais para frente, a gente fala mais algum dia. Isso, vamos aprofundando as leituras, vamos dialogando, e aí a gente vai acontecendo em movimento, tá bom? Não dá para... Gente, 40 minutos para falar de Bembe, né? E eu nem é 40, né, Neuza? Era 20 a 30. E eu fui 50. 40 anos, tá? Mas não tem como, né, Ana? Não dá para interromper o pensamento na metade. Eu vou passar para o Marco Túlio, então, e aí a Márcia em seguida. Na fala do Marco Túlio, quem quiser fazer alguma consideração, então levanta a mão e depois nós devolvemos para a Ana fazer o encerramento da fala dela. Tá bom? Então, Marco Túlio agora. Boa noite, Ana. Parabéns pela exposição, pela tranquilidade, né, com que você soube lidar com esse evento hoje, né? É admirável a sua paciência e o seu autocontrole. Nossa Senhora, foi difícil. Ao Preto Lindo, né, Odacir, você é lindo mesmo, viu, Odacir? As pessoas são deselegantes, mas para a gente afirmar aqui que você é lindo, né, um negão desse, a gente não pode deixar essa ofensa passar gratuita, né? Bom, Ana, na sua fala, não pude deixar de lembrar lá do caso da Maria Corina, né, que agora recentemente na Venezuela, né, ganhou o Nobel da Paz, fez todo um movimento para poder se aproximar do Trump e depois acabou sendo tratada como vira-lata, né? E eu acho que toda essa discussão se encaixa justamente dentro da necropolítica abordada pelo Mbembe, porque não basta você ter características fenotípicas, não basta você ter o seu discurso alinhado aos grupos hegemônicos. Você precisa ser do grupo hegemônico, você precisa ter nascido lá, ou seja, você precisa compartilhar de uma cultura que ela é histórica. Às essas outras pessoas que pensam, né, como a nossa colega falou sobre o pobre de direita, apesar das vezes ele se sentir atraído por isso e de sentir simpatia por isso, isso não é suficiente para ele poder participar de determinada cultura e não participar de um determinado povo eleito. E isso acaba gerando justamente
esses corpos sacrificáveis, né? Então, a Maria Corina, mesmo depois de todo o movimento que ela fez, ela não foi considerada digna nem para poder assumir o governo interino da Venezuela. E isso demonstra como o Foucault é insuficiente para poder explicar toda essa dinâmica e como o próprio Mbembe ele é assertivo ao falar que raça, infelizmente, na nossa atual conjuntura, ela se sobressai à classe. Por quê? Porque você continuará, mesmo você sendo rico, você não continuará sendo visto como parte daquela classe eleita. Lógico, isso vai te dar acesso a certos privilégios, mas isso não fará com que você seja visto como parte daquela classe hegemônica dominante. Um exemplo disso é a Maria Corina, e o fato de, às vezes a gente participa de alguns grupos assim, algumas pessoas falando, algumas pessoas lá do Sul, falando que elas foram criadas dentro de uma cultura europeia, né? Por exemplo, os alemães, né? Os descendentes de alemães, mas quando elas chegam lá na Alemanha, elas não são consideradas alemãs, elas são consideradas latinas, ou seja, elas não compartilham da mesma história e da mesma cultura. E isso mostra como as relações de poder, elas são atravessadas justamente por isso, por raça. Elas são vistas como latinas. Então, quem tem o direito de estipular aquilo que é verdade, aquilo que é mentira dentro dessa lógica, é quem tem as condições materiais e culturais para isso. E apesar dos subalternos alcançarem determinadas posições de poder que lhe permitem acesso a certas coisas, eles nunca vão ser considerados partes desse grupo. E eu acho que esse é o trabalho principal do Mbembe, tanto nesse livro como na crítica da razão negra, em pensar como é importante a gente fazer a análise e o recorte de raça para a gente poder pensar as divisões e as contradições do atual sistema e para a gente poder superar isso, porque se a gente não considera raça, a gente vai continuar insistindo nos mesmos erros, porque infelizmente a população negra e afrodescendente, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ela não tem os mesmos acessos do que as outras pessoas. Fora isso, parabéns, Ana, excelente, toda vez que eu ouço você, como o Paulo falou, é uma aula. Então, muito obrigado pela oportunidade. Márcia? Boa noite. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Bom, primeiro eu vou dizer duas coisas antes de fazer a minha ponderação, tá bom? Preto lindo, você é lindo. A primeira ponderação. E a segunda ponderação é assim. Quando a gente fala de colonização, a gente tem que olhar um pouquinho antes da colonização. Por que eu digo isso? Porque, assim, gente, tudo começa na ideia de Deus. Um Deus inventado, um Deus europeu. Esse Deus, para ser superior, bom e justo, ele tem que ser temeroso, não é? E assim, esse Deus, ele tem que ter um inimigo. Então, assim, quando se elege uma classe branca, europeia, para ser superior, ela tem que ter um inimigo. E quem é o inimigo? A raça oposta. A raça que não tem identidade, que não tem alma, que não tem, né? Que não tem sentimento, que não sente dor. É bem isso o conceito. Quando se diz nós temos divisões de classe, a gente leva tudo para o lado da economia. Mas se você parar para pensar bem, o que é que faz o ser humano se sentir humano? É quando ele tem expectativa de qualidade de vida e vida a longo prazo. Tá bom. Porém, olha lá, quando a gente vai ver todos os grandes pensadores que pensaram junto com a colonização, todos eles eram europeus. A nossa identidade da África, os nossos pensadores da África, eles começaram a ser vistos
ouvidos e lembrados a partir do século XX. Antes disso, era todo um panteão de pessoas que tinham um jeito, uma maneira de ver do seu ponto de vista, do seu ponto de acepção. E isso levou a uma crise de gerações atrás de gerações. Olha o que está acontecendo agora. Nossos adolescentes, eu falo isso porque sou professora, tá bom? Nossos adolescentes estão totalmente alienados. Não tem uma acepção de religião, não tem uma acepção de qualidade de vida, não tem uma acepção de respeito ao próximo, a empatia ao outro. E tudo isso, a gente tem que lembrar que uma geração antes deles deixaram eles totalmente à própria sorte. Por quê? Tiveram que sair, tiveram que trabalhar, tiveram que construir profissões, tiveram que fazer uma série de coisas para se manter num status social que, na verdade, não existe e nunca vai existir. Por que eu digo isso? Porque, olha só, por mais que a gente analise, e eu concordo com o BNB, até porque eu faço pós-graduação e eu estudo, e acho que o ponto de vista é corretíssimo, mas por mais que a gente olhe e saiba aonde que está o ponto crítico, a gente deixa de perceber uma coisa. Tudo daqui para frente tem, sim, que ser revisitado lá atrás. Mas não é lá atrás com os gregos, é lá atrás, na mãe África. Por que eu falo isso? Porque, olha bem, gente, para criar um ser humano, para educar um ser humano, precisa-se de uma aldeia inteira. E eles estão totalmente abandonados aí no mundo virtual, aonde eles veem tudo, e geralmente tudo é bombardeamento de informações, as quais muitas vezes não têm uma qualidade nenhuma, e nós, os mais lúcidos, eu coloco dessa forma, tá? Os mais lúcidos que conseguem, por experiência de vida, perceber certas coisas, certas realidades fora do plano virtual, eles não conseguem atinar um plano real que não está no mundo virtual. E isso é muito preocupante, porque nesse choque de geração que a gente está vendo acontecer agora, as pessoas inventam palavras como inovação, emancipação, e eles estão numa emancipação a qual o corpo negro, o corpo preto, ele está aí disponível para ser espoliado, sobretudo se for feminino. Olha só, século XXI, e olha o poder que as pessoas têm de achar que pode tirar a vida de uma mulher simplesmente porque é mulher. Olha o tanto de conflito que está ainda no mundo, no século, a qual todas as guerras iniciam pelo mesmo motivo, quer dizer, pela mesma justificativa, religião. Então, assim, essa busca que a gente está tentando aí resgatar com os grandes pensadores é de extrema importância para poder abordar a mente que está ainda apagada, que ainda está obscura, para poder dar um mínimo de lucidez. Porque essa é a verdade, gente. O meu ponto de vista é um ponto de vista meio confuso, eu acho, aí para vocês, mas se vocês pararem para pensar bem, colonização não é apenas divisão de classe. Não é. Olha o que aconteceu no Brasil. O discurso de pátria e mãe e família, olha o que causou a desgraça que aconteceu. E tudo isso nós presenciamos, nós aqui, depois de uma era de um período
de extrema obscuridade, quase perdemos a democracia, de ditadura. Ou seja, nós estamos num período altamente crítico. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa fala democracia no Brasil é uma coisa extremamente frágil ainda. É extremamente, sabe, é como um vaso que a qualquer momento pode quebrar, porque as gerações que vieram aí, elas não entendem, elas não conseguem compreender um conceito do que é você perder a liberdade de poder expressar o seu pensamento sem ter a ameaça de morrer. É muito complicado isso. Então, assim, eu agradeço muito a aula de hoje. Eu achei você extremamente, assim, lúcida, Ana. Eu agradeço muito a todos vocês. Achei muito interessante todas as falas. E é isso, gente. Obrigada por tudo, viu? Obrigado, Márcia. Enquanto a Márcia estava falando aqui, eu fui lembrando, né, dos estudos que nós já realizamos. Então, eu convido aqui os companheiros e companheiras que estão aqui pela primeira vez a acessar o site da Aprofib. Lá tem os estudos dos livros anteriores. O último livro que nós estudamos foi A Invenção das Mulheres, Oyeronke Oyumi, e foi um debate também bastante profundo, né? Anterior a Oyeronke, nós estudamos Sekanta Diop, estudamos George James, estudamos Massantuá, estudamos Bell Hooks. Então, esse estudo agora, né, da Quilimambembe, ele vem no sentido da gente reunir tudo aquilo que a gente já estudou antes para poder aprofundar com essa obra do Aquilimambembe, né? Então, é importante, é uma pena que a Márcia só hoje tenha entrado no nosso grupo, porque ela deu uma contribuição bastante importante para nós, né, para o estudo desse livro. Então, assim, eu aconselho, né, ou sugiro que as pessoas vejam também os nossos estudos anteriores. Tá bom? O Paulo levantou a mão, eu vou passar para o Paulo falar e depois eu passo de volta para a Ana já fazer os seus comentários sobre as falas e também o seu encerramento. Tá bom? Paulo, depois Ana. Então, ó, professora Ana, a senhora fez um negócio bacana, a sua resposta foi bacana, tá? Mas eu queria fazer um adendo aí à questão religiosa, porque, infelizmente, desde que Karl Marx, né, detecta que a religião é o ópio do povo, então a gente começa a entender essa religião com esse poder, né? E Marx, por acaso, era judeu, né? Eu vou falar uma besteira aqui, mas confesso que a besteira não precisam comentar, né? O povo judeu detentor da terra prometida. Mas, como judeu que ele era, né, ele faz essa descoberta a partir daquilo que os protestantes já faziam na Inglaterra com os países no imperialismo, com a China, com a Índia, com a África. E, infelizmente, eu sou sincero para vocês, eu não sei que conceito de moral, de ética, nós queremos, de fato, passar, e falo como professor, né? Quando, na verdade, a questão de moral, de ética, etc., ela não está implicada na religião, né? A professora Márcia falou muito bem sobre a questão da origem africana. Quando a gente pega as religiões de matriz africana, nossa, eu acho lindo o respeito quando eu vou nos terreiros, né, e eu vou às vezes fazer uma visita porque eu conheço os pais de santo e às vezes a gente conversa, mas eu acho lindo o respeito à autoridade que eles
se colocam em posição de respeito, abaixando para cumprimentá-los, beijando as mãos do pai de santo, da mãe de santo. Eu acho isso perfeito, né? É claro que a África, por exemplo, ela passou por um processo histórico, né, muito, muito complexo, porque o islamismo cresceu dentro da África. E é nesse viés que a gente tem que pensar que não é a religião que vai colocar princípio ético, princípio moral. Quem tem princípio moral, princípio ético, né, são geralmente as pessoas com quem as crianças se relacionam, com quem os adolescentes se relacionam. Quem são essas pessoas? Muitas vezes os pais, os tios, os irmãos. A professora Ana falou da questão freudiana que o autor coloca no livro, eu achei muito fantástico, né? Porque Freud, ele traz uma noção, uma concepção de felicidade que nenhum outro autor traz. Eu gosto muito do conceito de felicidade de Freud, porque ele traz o conceito de felicidade que é uma busca incessante, né, por algo. O homem sempre vai buscar, a mulher sempre vai buscar a satisfação em alguma coisa, satisfação em alguém, satisfação. Então, essa retomada de insatisfação que vai promover ou não a felicidade, né? Então, é dentro de todos os aspectos. Minha religião é boa ou ruim, então eu vou sair dela e vou para outro lugar. A minha esposa é boa ou ruim, então eu vou largar e vou para outra esposa ou para outro esposo, né? Minha orientação sexual está ruim, então eu vou buscar outra orientação sexual. Então, assim, quando a gente começa a entender felicidade com esse conceito, a gente consegue perceber como que a gente está em busca o tempo todo de felicidade. Religião, ela não promove, o que ela pode promover e sempre promoveu é alienação. Alienação, sempre alienação. Então, assim, hoje, por exemplo, nós vemos grupos. Essa coisa da terra prometida que a professora Ana Cláudia falou me faz lembrar, né, a igreja que eu frequento, que é o protestantismo. E ali a gente se depara com alguns conceitos que eu fico assim, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas eu sou a voz da resistência. Já falei que eu atuo mais ou menos parecido com Cristo. Né? Cristo sabia que os fariseus iam matá-lo, que os escribas iam matá-lo, mas ele frequentava as sinagogas. Eu vou lá, sei que eles estão doidos para me matar. Né? Como a gente está numa outra fase, né, do capitalismo, eu sei que eles não vão me matar, eles vão me manter vivo, eu vou gritar o tempo todo, vocês estão errados. Obrigado. Obrigado, Paulo. Ana? Bom, bora lá. O Marco, enquanto você estava falando, me passou uma coisa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência muito ou se é da minha geração, né? Perguntar de que família você vem. Não basta também você ser só branca, né? Mas você tem que vir de uma boa família. Então, é muito interessante as formas como as pessoas ainda se apegam, como demarcação de território, essa pergunta, né? Família. E para provocar, eu respondo: eu sou filha do meu pai e da minha mãe, né? E aí eles não gostam muito, porque eles querem nome, sobrenome, endereço, né? E é isso. E aí eu acho interessante a gente pensar como são pequenas coisas que acontecem no cotidiano que a gente nem se dá conta, que vão demarcando os territórios onde as pessoas podem estar ou não podem estar, podem transitar ou não podem transitar. Ali, gente, são pequenas ações, é perguntar sobre a família, né? Se você não tiver um sobrenome, né, de quatrocentão paulista, se você, olha, aqui no estado de São Paulo é diferente. Nós pensamos nos estrangeiros, mas aqui em São Paulo, o que determina um local é você ser descendente de quatrocentão. E aí eu tenho essa piada, né, de ser descendente de quatrocentão, e eu falo, gente, só tem nome, porque dinheiro não deixaram, herança não deixaram, só me deixaram problema para resolver em relação a quem eu estou sendo agora. Né? Que mulher branca é essa que traz toda essa herança colonial?
Eu trago uma herança colonial que eu preciso desconstruir para que ela não atravesse a minha geração e chegue à geração dos meus filhos e da minha neta. Eu quero que eles escrevam uma outra história. Eu tenho vergonha da história que foi escrita antes. Bom, mas não vamos entrar nessa discussão. Eu considero que é importante a gente pensar com Paulo uma coisa que eu não disse anteriormente. Uma questão que pode ter causado essa distância lá de 1900, do discurso da antivacina para a Covid, foi a autoridade discursiva. Durante esse percurso de 100 anos, não teve nenhum governo que teve uma autoridade discursiva para dizer, olha, você pode ser maluco, que está autorizado. Você pode ser do contra, que está tudo bem. Você pode ser violento, que está tudo bem. E é isso que aconteceu durante o governo do ex-presidente. Foi uma autorização para que todos saíssem, né, dos lugares onde estavam escondidos e começassem a se sentir autorizados a serem violentos, a serem do contra. Isso é uma questão que Foucault vai nos trazer, né, dessa autorização discursiva, que ela está na base do poder, né? Eu preciso que alguém me autorize, né, que o Estado me autorize a ser violento. Então, a violência da mulher, a gente está vendo aí o que está acontecendo, né, a quantidade de violência que está ocorrendo. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, Márcia, eu achei tua fala fantástica, muito agradecida, Marco Túlio, a fala foi fantástica. Vocês são muito generosos comigo, muito generosos, e eu estou em percurso, tá, gente? Então, assim, eu estou aprendendo, eu estou dialogando, né? Eu estou aprendendo com vocês também. E uma questão, nós estamos agora tendo uma nova questão que eu acho que ainda não está sendo discutido nessas obras, que é a questão climática, né? Eu acho que Bembe ainda não vai dar conta dessa questão atual, a necropolítica não chega nisso, né? Que é a questão desse novo enorme problema sem solução que nós estamos passando pelas crianças. Isso é uma necropolítica. Nós estamos jogando o mundo em ruínas sobre as costas deles, sem perguntar se eles queriam isso ou não, né? E isso está fazendo com que cause um adoecimento mental enorme nos nossos jovens. Eles estão alienados, mas eu acho, Márcia, que a gente tem que aprofundar nessa discussão. Eles estão alienados porque eles estão tendo acesso ao mundo asséptico e neutro, que é o mundo digital, tecnológico, sem controle, com adultos ausentes, porque nada justifica, né? Eu posso dizer, olha, eu trabalho 24 horas por dia, e eu sou essa mãe que se questiona o tempo todo, eu preciso ter controle, porque eu não posso chegar em casa e ter um adolescente que chegue para mim e fale, olha, mãe, eu quis me suicidar, porque eu não vejo mais razão para estar viva, para estar vivo. Eu não posso ter um jovem em casa que pode enfiar um saco na cabeça e se sufocar, se auto-sufocar, porque é uma brincadeira que está acontecendo na rede. Eu tenho que minimamente ter controle, porque é isso que está dado para a gente. Eles não podem ficar sem supervisão, sabe? E não é papel da escola fazer isso, é também papel da escola. Mas, fundamentalmente, começa nas famílias. Eu tenho que arrumar tempo, gente. Eu tenho que arrancar o celular da mão. Eu tenho que dizer não. Então, assim, é uma questão, Márcia, muito mais profunda que a gente tem que discutir aí, porque são formas de violência cotidiana que têm uma base na necropolítica e que a gente nem percebe. Porque, assim, quem são esses jovens que têm acesso? Os filhos dos grandes donos das tecnologias, eles não podem acessar celular. Do Vale do Silício, não podem acessar celular.
Eles têm que fazer exercícios criativos, eles têm que ler livros de papel. Por que que os nossos podem? Mas isso é uma discussão para outro momento. Mas eu queria trazer uma última consideração para vocês. As plataformas, elas são não mais tão novas, né? Elas já estão já meio velhinhas, porque o tempo já não conta mais da forma que contava. Nós estamos falando de 50, 60 anos para cá, gente. Como que a gente vai falar que uma coisa é nova ou uma coisa é velha? Para mim é muito recente, para os jovens é muito velho. Né? Então, a questão do tempo é uma outra consideração aí. Bom, e aí a gente tem que chegar na consideração com essa nova questão, né, trazida pelo colapso climático, trazer a consideração do que é a humanidade, né? O que envolve a humanidade? E aí eu considero importante a gente pensar com o Eduardo Viveiro de Castro o conceito de terrano, né? Ampliar o conceito de humanidade para um conceito de terrano, de todos aqueles que têm direito de viver sobre a terra. E que aí envolve o assassinato cruel do cachorro, do Orelha, né? Ele não era considerado humano, então ele poderia ter aquela morte violenta e está tudo bem? Entendem como, quando a gente vai falar desse conceito de necropolítica, ele tem que ser esgarçado, ele tem que ser expandido, ele tem que ser levado aos limites, a gente tem que tirar todas as fronteiras possíveis ou deixá-las mais elásticas para que a gente consiga acomodar nesse conceito tudo aquilo que está acontecendo, que está se movimentando na contemporaneidade, que tem sua base no capitalismo, no neoliberalismo, tá? O que dá forma a esse mundo. E mais importante que isso, a gente tem que ler a obra de Bembe e pensar nas rotas de fuga. Como que nós podemos levar, então, Márcia, para as nossas salas de aula, Paulo, rotas de fuga para os nossos jovens, saídas para eles, porque falar que está uma desgraça não é grande novidade, né, gente? Tá difícil, tá difícil. Então, como que eles vão poder se tornarem itinerantes nesse mundo? Eu acho que essa é uma grande sacada do Bembe, a itinerância, né? É uma questão que depois a gente pode até pensar um pouquinho nela como uma possibilidade de mudança, até para as nossas salas de aula, conversar com os nossos alunos como eles podem mudar o olhar. Mas eu acho que era por aí, senão eu vou tagarelar muito aqui, e vocês vão me dar tchau, né? Então, eu agradeço novamente a vocês pela generosidade, pelo carinho, né? Eu me sinto sempre muito acolhida nesse grupo, e eu peço que desculpem minhas falhas, mas sou humana, né? Tenho minhas limitações, estou em caminho como vocês, aprendendo, e é isso, gente. Até semana que vem, aí eu que vou estar aprendendo aqui com vocês, tá bem? Obrigado, Ana. Amei a fala. Porque você é humana, porque nós somos humanos, que nós entendemos e que nós conseguimos fazer esse diálogo aqui e aprender, né, uns com os outros. Todos aprendemos, né? Eu aprendo, todos nós aqui estamos para aprender. E também para ensinar, né? Cada um traz um pouco do seu acúmulo e a gente aqui compartilha o que cada um tem acumulado. Eu acho que isso é a base, né, para o nosso crescimento. Eu quero pedir desculpas aos amigos, amigas aqui hoje por esse incidente terrível, né? Infelizmente é a segunda vez que acontece desde 2022 que a gente faz esse estudo aqui, e esta é a segunda vez. A primeira vez nós entramos com boletim de ocorrência, não resolve muita coisa, né? Mas
vamos fazer novamente isso, né? E vamos Não é culpa pensar. sua, Neuza. A Não, professora não, Neuza, eu não é sei que culpa não sua. é culpa minha, mas o Pode que a ficar com gente tem consciência que tranquila. pensar é aumentar a nossa segurança, né? O tema que nós discutimos, ele é passível, sim, né, de ter essas invasões, porque as pessoas não querem que a gente faça esse estudo, né? As pessoas que eu digo, né, um outro grupo aí político, né, que pensa diferente. Então é isso. Segunda-feira que vem nós vamos ter a exposição do professor Marco Túlio. E vamos conversando lá no grupo, tá bom? Muito obrigado a todos e todas e todes. E até a semana que vem. Ana, muito, muito, muito obrigado. E a Valeu, todos gente. Boa agradeço a Boa noite. todos. Até noite. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Tchau, professora até Neuza, boa noite, segunda. professora Boa Valeu, Ana. noite, boa pessoal. Até noite. segunda. Paulo, depois a gente conversa, viu? Parabéns, parabéns. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Foi tudo muito lindo. Boa Obrigada. noite, boa noite. Semana que vem estamos aqui de novo.